Muito bom dia. É uma satisfação a gente estar de volta aqui nessa manhã para o nosso último Bom Dia TI de 2022. Hoje nós estaremos abordando um tema que nos últimos anos a gente tem sempre abordado em dezembro, que é falar sobre as perspectivas econômicas e, enfim, quais são as perspectivas para 2023, nossos cenários, enfim, para ajudar os empresários, enfim, todos a tomada de decisão dentro das empresas, pautado nesse cenário. Nosso convidado é o Carlos Vanderlei Reis da Silva, que a gente vai apresentar em seguida, e também, ao final, nós vamos fazer a apresentação da diretoria eleita para o biênio 2023-24, da Aipolo e do Trinopolo. Então, a gente agradece muito aos nossos patrocinadores, a Núcleo, WebD, a Xplay, nosso patrocinador institucional, o Senac, também aos nossos apoiadores, SIC, Vinícola Lovatel e Sebrae. Agradeço a participação de todos vocês nessa manhã e eu convido o presidente Juremir para fazer a sua saudação. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que esteja tudo de acordo com vocês, tudo bem com a família de vocês. Agradecer primeiramente ao Carlos, né, um profissional excepcional que eu conheço de muito tempo. Ele me ensinou muitas coisas que eu ainda utilizo hoje, ainda quando não se chamava de mentor, mas ele me deu mentoria, né? Então, agradecer a disponibilidade. E é um assunto que a gente tem feito nos últimos anos, né, conversar sobre as perspectivas econômicas para o próximo ano, e aí cada vez, né, cada ano que passava, as coisas estavam sempre mais desafiadoras. E não é diferente nesse momento que a gente está. A gente continua sendo desafiados. Numa conversa rápida ali, né, uma das coisas que pode ajudar muito a economia é a área de tecnologia. Então, nós podemos contribuir muito para essa área de economia. Tá? Espero que vocês gostem da palestra, aproveitem o assunto e sejam à vontade. Obrigado, Jeremir. A gente destaca aqui a participação do secretário Elvio, da Secretaria do Desenvolvimento e Inovação. Muito bem, ele já está me observando aqui, se a gente está ligado. Nosso reitor, o Denis, também está presente. A Graziela Tesser, presidente do Conselho da Mulher aqui da SIC, enfim, o Gelson, representando a SIC também. Obrigado a presença de todos e os empresários também, né? Então, reforço que nos displays aí das mesas, nós temos informações que estão com um perfil natalino hoje, a gente já está entrando no clima, e ao final também a gente quer entregar uma pequena lembrancinha para vocês, então não deixem de passar ali na mesa. E também, nesses displays, tem as nossas redes sociais, então a gente ficaria feliz se vocês registrassem aqui esse momento, marquem o Trinopolo, para a gente ver o evento pela perspectiva de vocês. Então, nessa primeira parte, nós vamos então acompanhar a palestra sobre cenários econômicos e perspectivas para 2023. O Carlos Vanderlei Reis da Silva, ele é economista e é sócio da empresa de consultoria Lucro Certo, foi professor universitário, instrutor de cursos, palestrante, consultor, por mais de 35 anos na empresa Randon, e desses 25 foram dentro das áreas de custos, controladoria. Então, com larga experiência, para nos trazer um pouquinho desse cenário que é sempre muito difícil da gente observar, esses aspectos econômicos, ainda mais quando envolve trocas de governos e um mundo em turbulência. Então, Carlos, estamos ansiosos para ouvi-lo. Obrigado, Edson. Bom dia, pessoal. Agradeço realmente o convite do Edson, né, desse momento de estar aqui com vocês, tá? Dizem de economia e treinador de futebol, todo mundo entende um pouco, né? Então, hoje eu vou aqui compartilhar com vocês algumas ideias sobre economia, né? E não muito avançado, mas pelo menos o básico para nós entendermos o que as tendências para o ano de 2023, ok? Primeiramente, pessoal, vamos ver o que é o conceito de economia. Entrar um pouco para essa parte teórica, mas é extremamente importante. Então,
Na verdade, economia vem do grego, né? Que significa administrar bem a casa, né? Ou seja, os recursos que são poucos, né? A pessoa tem que saber administrar com as necessidades que são inúmeras, né? Então, economia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização de recursos materiais necessários ao bem-estar. Ou seja, nós temos diversos conceitos de economia. Pode ser a economia da escassez, né? Que trabalha com os recursos finitos com as necessidades infinitas. Ok, pessoal? Aqui. Quais são os objetivos da economia, pessoal? Então, o primeiro objetivo é crescimento econômico. E é nessa parte que nós, no Brasil, se encontramos agora. Nós temos que melhorar a nossa criação do PIB, melhorar a nossa expansão de disponibilidade de recursos, implementação da infraestrutura adequada, ou seja, nós temos que crescer. Essa é a tendência para nós. Nós estamos em um momento quase que estagnados nos últimos anos. Tá? O Brasil não consegue fazer um PIB de 6%, 7%. Infelizmente, pelo menos a curto prazo. Nós não temos infraestrutura suficiente para isso. Então, se alguém disser assim, não, vamos crescer para o ano que vem 5%, 6%, 8%, não. A curto prazo, nem pensar. Isso é só a médio e longo prazo. Por enquanto, a nossa estrutura permite um PIB de fraquinho, pobre, 2%, 3%, quando muito 4%. Né? O segundo objetivo, uma vez que nós criamos essa riqueza, que a criação o crescimento econômico, o aumento do PIB, gera uma riqueza na nação, gera uma riqueza para o país. Agora vem o segundo objetivo. Como repartir essa riqueza de maneira justa, de maneira mais igualitária? A nossa distribuição de renda no Brasil é muito complicada, né? Nós temos uma má distribuição de renda, né? Tem poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres, né? E isso é uma característica de países em desenvolvimento ou países pobres. Mas nós não podemos pensar em distribuir riqueza se nós não temos riqueza. Então nós temos primeiro fazer o crescimento, gerar riqueza na nação. E isso é só com aumento de produção, aumento do PIB. Ok? E nós vamos ver daqui um pouquinho que a previsão do PIB para o ano que vem, infelizmente, não é das mais satisfatórias, né? Geramos o crescimento, fizemos uma boa repartição, ou seja, distribuição dessa riqueza. Então agora nós vamos estabilidade do processo econômico. Agora tem que fazer com que esses processos que estão acontecendo, ou seja, a geração de riqueza e a distribuição dessa renda aqui, que seja oficializada, ou seja, que é estabilizada de uma maneira unânime e justa. E aqui é garantir, garantir emprego para a população com salário justo, salário mais justo possível, né? Atendendo todas as necessidades da população, ok? Então, basicamente, pessoal, esses são os três objetivos. A minha luz aqui está fraquinha, né? Mas dá para ver. Os três objetivos da economia seriam isso aí, né? Geração de riqueza através do crescimento do PIB, distribuir essa riqueza ao longo de todas as regiões, e nós temos regiões bem desníveis no Brasil, né? Nós temos aqui no sul uma região que tem uma distribuição mais ou menos equilibrada, mas em outras regiões do Brasil nós temos uns desníveis muito complicados, né? E isso é ruim para a nação, né? Então tem que fazer esse desequilíbrio aí. E depois trabalhar com uma estabilização desses processos aí. Não é fácil. Para cada um desses objetivos aqui tem depois todos os mecanismos, né, que a política econômica vai utilizar para fomentar essas ideias, tá? Nós vamos trabalhar também em indicadores econômicos, daqui um pouquinho. Só que antes de indicadores, eu trouxe esse material aqui porque alguém podia questionar. Bom, mas nós vamos medindo o PIB aqui no Brasil, nós temos um procedimento de medição.
E como é que é medido o PIB na África, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos? Então, para evitar que cada país meça seus indicadores de uma maneira que mais lhe agrade, ou mais lhe satisfaça, então foi criados os padrões de cálculo, né? Então, os padrões de comparação, os padrões internacionais, que é administrado por várias entidades. A ONU, o Banco Mundial, a Comissão de Comunidade Europeia, o Fundo Monetário FMI, o Internacional FMI, e também da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né? Essas entidades, elas trabalham para fomentar uma padronização dos cálculos dos indicadores, para evitar que cada país faça seu cálculo. E aí eu quero mostrar um PIB mais satisfatório, então eu mexo nos meus cálculos lá, né? Isso não pode, né? Aí você pode perguntar, mas todos obedecem às regras aí? Infelizmente não, né? É o mesmo que colocar para vocês o seguinte: nós temos regras de trânsito na cidade? Temos. Todos obedecem às regras? Não, infelizmente, né? Então tem aqueles países que, ou por questões financeiras, ou por questões de descrédito, eles não querem obedecer totalmente os critérios adotados, né, pelos padrões internacionais. Ok? Mas são poucos países com isso. Aqui, pessoal, vamos então começar a trabalhar nos indicadores, tá? Aqui eu trago para vocês esse relatório, que é emitido pelos economistas do Banco Central, toda segunda-feira. Então, segunda-feira passada, eu peguei essa última situação. Aqui nós temos, então, o IPCA, que é o indicador oficial para medir a inflação do Brasil, né? Índice de preço ao consumidor amplo. Nós tínhamos até então só o IPC. IPC mede o consumo das pessoas que têm de um salário a 33 salários mínimos. E aí houve por bem fazer o IPCA amplo, ou seja, pessoas que têm o salário mínimo de 1 a 40 salários mínimos, o consumo dessas famílias. Então nós temos aqui previsão, porque nós não terminamos o ano ainda, né, mas com alto grau de assertividade, né? Nós temos uma previsão aqui para terminar o ano com 5,92% da inflação desse ano, sendo que a nossa meta era 3,5%. Era e é ainda, né? Meta é 3,5%, ultrapassamos. Veja aqui, ó, há um mês atrás, a tendência, a previsão era 5,63%. Semana passada, 5,91%. Então, nós estamos numa ascendente de inflação. Pessoas, não sei se tem aqui, pessoas que se lembram de um processo inflacionário de 30%, 40% ao mês, era loucura. E agora vamos dizer que 6% de inflação ao ano é demais. Mas não dá para comparar, são aumentos diferentes. Aquele período lá era um momento de loucura, né? Então, pessoal, nós vamos ficar um processo inflacionário um pouco mais alto esse ano do que o previsto, que era 3,5%. O que está sendo previsto para 2023? 5,08%. Ou seja, 4,94% há mês atrás, 5,02% a semana passada e agora 5,08%. Também nós estamos num processo aqui de crescimento, né? Quem faz essas informações aqui são os economistas do Banco Central, que toda semana divulgam essas informações, né? E para 2024, 3,5%, e 2025, 3% de inflação. Ok? É extremamente importante esse índice, pessoal, porque isso, se for, digamos, começar a subir demais esse índice aí, pois sabe que o indivíduo que ganha o salário dele começa a ser corroído mês a mês. Ou seja, o poder de compra nosso começa a ser corroído a cada instante, né? Ok. O próximo indicador é o PIB. Aqui mede a produção da nação nesse período que está sendo analisado. Está aqui da mesma maneira, ó.
2,76 que era previsto um mês atrás, 2,81 agora, semana passada, e tem uma previsão de 3,05 agora para esse ano. É um PIB bom? Perante aquilo que nós estamos, né, período pós-Covid, apesar que nós não estamos ainda com a pandemia, né, mas você sabe o quanto o mercado sofreu com essa pandemia, né? Além também de outros fatores, né? Mas principalmente a pandemia que nos atacou, 2 anos aí que basicamente parou o mercado, né? A previsão e aqui que eu digo para vocês, ó, a previsão para 2023, 0,75. Alguns analistas imaginam que poderá chegar a 1,5, né? Aqui eu estou partindo do Banco Central, né? Mas alguns analistas consideram 1 a 1,5. É um PIB pobre, gente, muito pobre. O que esperar, né? Mas é o que nós podemos no momento, né? E para 2024, 1,71, e para 2025, 2%, que é a previsão do PIB, ok? Essa previsão aqui, pessoal, é feita por várias pessoas, vários analistas e economistas do Banco Central, que eles fazem todo um chamado, toda uma análise para chegar nesses números aí. O câmbio, pessoal, não tem muito o que fazer, porque, né, ou seja, o comentário é que nós estamos com 5,25 e vamos continuar com ele até benzer 2023, 24, 5,23 e 2025, 5,21. Não vai mudar muito isso aí não, né? Ok? Eu queria demorar mais na análise com vocês nesse aqui, Selic, né? Selic divulga, agora tiveram, se eu não me engano foi ontem, né? Tiveram reunião com o pessoal que definiram já manter os 13,75 para esse ano. E segundo eles, muito provavelmente essa taxa de Selic vai ser mantida lá no primeiro trimestre de 2023, ou seja, poderá mudar somente lá para o segundo semestre do ano que vem. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui, 13,75, 11,75 para 2023, 8,5 para 2024 e para 2025, 8%, ou seja, uma tendência de queda. Isso é bom. Por que a redução da Selic é bom? Por 2 motivos, pessoal. Primeiro, eu tenho que relacionar a Selic com o IPCA. Se eu tenho a minha inflação que está em ascendência, o que o governo faz? O governo vai lá e aumenta a taxa. Vocês estão lembrados que em 2020 nós estávamos com 2% de taxa Selic, né? Ou seja, aí começa o processo inflacionário e o banco vai lá ou seja, o governo vai lá e aumenta a taxa. Então, eu aumento a taxa Selic para baixar a inflação. De que maneira isso acontece, pessoal? No momento que eu aumento a taxa Selic, significa que o crédito fica mais caro. Eu aumento os juros. E isso faz com que o consumidor vá comprar, force o consumidor a consumir menos. Consumo menor força o mercado a baixar os preços. Então, isso baixa a inflação. Ok? Então, por isso que o governo está mantendo. Ele não quis baixar esse semestre agora aqui, pelo menos esse último trimestre, exatamente porque ele tem que controlar o IPCA, que é a inflação. Ok? Porém, eu controlo a Selic para controlar a inflação. Só que toda ação tem uma reação, pessoal. No momento em que eu aumento a taxa Selic para controlar a inflação, eu gero um problema sério no mercado produtivo. Os investidores não veem isso com bons olhos, porque isso aqui, na verdade, a taxa Selic faz com que os investidores repensem quando for fazer esses investimentos, né? Quem é da área sabe que quando eu vou fazer um investimento, eu faço o meu fluxo de caixa e eu coloco lá a minha TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, se o mercado está com a Selic de 3,75, eu quero que a minha TMA seja, sei lá, cada investidor tenha a sua taxa, né?
ou 15%, 18%, ou 20%, né? Se eu for fazer um investimento que me gere um retorno menor que a Selic, então eu aplico no mercado financeiro, não vou me incomodar. Tá? Então, para o investidor, o dono do capital, aqueles que têm dinheiro, então eles repensam muito isso. Porque o investidor, pessoal, ele não é emotivo, ele é puramente racional. Ele quer ganhar dinheiro com o dinheiro que ele tem. Então, se eu tenho um capital e eu quero investir, eu quero que esse meu dinheiro renda no mínimo a taxa Selic. Senão eu boto esse dinheiro, boto no mercado financeiro e vou para a praia, tomar minha cervejinha, comer um churrasquinho e não me incomodo com nada. Tá? Então, é importante essa relação aqui, quando o governo trabalha com a taxa Selic, olha a importância. Por um lado, eu estou beneficiando, eu estou controlando a inflação, mas eu estou onerando o empresário, eu estou onerando o investidor. Por isso que não é fácil o governo tomar decisões que ele toma, né? Eu controlo para um lado e desarrumo para o outro lado. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Como ter uma inflação controlada, os preços controlados, e também incentivando o governo a investir mais, né? Porque aquele primeiro objetivo que eu coloquei para você lá de crescimento, como é que eu vou crescer se eu não estou incentivando o investidor, que é quem produz, quem é quem gera riqueza para a nação? Tá? Então, pessoal, esses aqui são os principais, tem outros, né? Mas aqueles que eu trouxe para vocês, né? Que dá para a gente ficar aqui um dia inteiro discorrendo sobre esses indicadores aqui, que são extremamente importantes. Eles afetam o nosso dia a dia. Ah, mas a Selic, lá, o que eu tenho a ver com a... Eu nem sei o que é a Selic, o que tem a ver com o meu dia a dia, da minha família? Diretamente. A taxa Selic nos atinge diretamente o nosso dia a dia. Porque no momento que o governo aumenta, que estava até 2% há pouco, né, passou para 3,75%, a cada reunião eles foram aumentando aos poucos, logicamente, né? Isso vai afetar quando eu for comprar uma geladeira. Qual é a taxa de juros que eles estão me cobrando? Porque sempre eu vou poder comprar à vista? Não. E quando vou comprar financiado? Ah, mas isso aqui é muito comum, isso que fazem 15 vezes, 18 vezes, vai a inflação, a parcela está baratinha, vamos comprar. E o juro que está ali dentro, gente? Então, está nos afetando diretamente, né? A inflação, com certeza, né? No dia a dia, os preços que aumentam, né? Quem vai na feira, quem vai no mercado, sabe como é isso aí, né? No dia a dia, nos afeta a inflação. Né? Ah, mas Carlos, mas 5%. É claro, pessoal, que isso aqui é uma média de todos os itens que fazem parte dessa inflação, né? Desse indicador, né? Então, tem a vizinha lá, mas a farinha lá aumentou, mas que é 30%, o óleo aumentou, mas que é 28%. Como é que vão divulgar com a inflação de 5,92%, né? O 5,92 é uma média de todos os itens consumidos por essas famílias de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Ok, pessoal? Só para um lembrete aqui, o PIB em 2021 cresceu 4,6%, né? Sendo que em 2020 ele caiu 4,10%. Ou seja, quase com equilíbrio, né? Num ano o PIB caiu 4,10%, no ano seguinte ele aumentou 4,6%. Tivemos aumento de riqueza nesse período aí, de 2 anos? Não, porque um ano anulou o outro, bem dizer, né? Ok? Outro item que eu trouxe para nós comentar com vocês, e agora está em pauta, né? Essa gestão da PEC aí, que está sendo para aprovar, não é para aprovar, gera gasto. Tá, mas o que os gastos públicos, né, têm a ver com a inflação? Que é muito comentado no nosso dia a dia na televisão, né? Então, o que acontece com o governo quando gasta mais do que ele está arrecadando, né? E isso é muito... a gente que trabalha com a gestão, e vocês sabem com a gestão de empresas, né? Uma regra é nunca gastar mais do que se arrecada. Tá? É a regra premissa, né? Mas, às vezes, acontece de gastar mais do que se arrecada. E quando isso acontece, quais são as premissas do governo? O governo tem que aumentar os impostos.
Aqui, quando aumentar impostos, é tirar subsídio de algumas, incentivos de outros, né? Ou seja, aumentar a arrecadação dele através de alguma tributação que ele achar por bem nesse momento, né? Uma outra alternativa é começar a imprimir dinheiro, né? Quando se fala em se imprimir dinheiro, também nem sempre, essa impressão de dinheiro, aqui está no texto, mas nem sempre é a impressão física da moeda, né? É o governo colocar no mercado títulos, né? E aí começa a aumentar a sua dívida também, né? Então, essas duas situações que o governo tem. E isso aqui, por que os empresários estão preocupados agora com o novo governo que está surgindo aí, né? Preocupados em que não haja gastos excessivos. Porque isso que vai impactar diretamente no aumento da inflação. Então tem que ter um jogo de cintura muito grande para fazer com que essas duas ações aqui, principalmente a primeira, né, que não venha a acontecer. E todos vocês sabem, né, vocês são empresários, né, sabem o quanto repercute a nossa carga tributária já está extremamente elevada, né? E vão querer aumentar mais impostos ainda. Mas quem paga por isso? Grande parte o consumidor final e muita parte, às vezes, o próprio empresário, que não consegue repassar, né, para os preços e tem que reduzir a sua margem de lucro. Ok? Aqui uma informação apenas, né, para você. Ok. O que acontece? Crescimento do PIB nos países, né? É uma situação emergente, aqui, agora quase que de imediato, né? Do terceiro trimestre desse ano comparado com o segundo trimestre. Então, os países que mais cresceram nesse período aqui. Então, a China cresceu 3,9%, e 3,9% é muito, para a China é muito pouco isso aí. Então, se lembraram que a China cresceu em anos anteriores 7%, 8%, o PIB, então. Mas a China está enfrentando um problema sério na questão do Covid, fazendo lockdowns e tudo mais, né? Aí vem a Filipinas, e aí o Brasil está aqui, ó, a 24ª economia agora, nesse período de trimestre aqui apenas. Tá? E eu trago também para vocês, agora no ano de 2022, um período mais abrangente, né? Então, os maiores PIBs, olha aqui, ó, os Estados Unidos, que é o maior. Em segundo lugar vem a China, e a China tá louca para desbancar os americanos. É o foco principal deles. Eles querem fazer com que eles querem ser a primeira economia do mundo, né? E o Brasil está aqui, ó, 12º lugar. Em anos anteriores nós estávamos 8ª economia, chegamos até chegar a 6ª economia do mundo, né? É claro que isso aqui é um ano específico, né? Mas a tendência nossa não é melhorar de imediato aqui. Nós temos muita coisa para fazer ainda, né? Esperamos, vamos torcer mesmo que esse novo governo faça bom trabalho, né? Porque nós temos que melhorar muito, gente. Tá? E nós temos, ontem mesmo, eu estava comentando, o pessoal lá de casa, nós temos tudo para deslanchar. Nós temos uma extensão territorial enorme. Nós temos um clima legal, nós temos uma água potável aqui, quase que à vontade nossa, né? Não temos terremotos, nós não temos, ou seja, nós temos tudo para ser se não fosse um fator único, né? Que eu digo, os políticos. Nós podíamos melhorar muito se fizesse cada um deles fizesse o seu tema de casa, né? Ok. Aqui, pessoal, eu trago para vocês as nossas exportações. Para onde vai? Qual é o destino das nossas exportações? Então, nós temos aqui a soja, é comprado 75% da nossa soja é comprado pela China. Olha, para ver que nessa coluna aqui só tem China, né? E quem mais produz soja no Brasil é o Paraná. Entre outros, mas eu botei aqui aqueles que mais produzem, né?
Minério de ferro, também a China compra 70%, e é Pará e Minas Gerais, os maiores produtores aqui do Brasil. Óleos brutos e petróleo, também a China com 58%, e é o Rio de Janeiro o maior produtor. Açúcares e melaços, continua ainda sendo a China, com percentual menor, é verdade, né? E aqui é São Paulo, Goiás e Minas Gerais. E a carne bovina, continua ainda sendo a China, o maior nosso comprador, né? Com 55%, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Ou seja, qualquer respiro diferente que der na China, a gente sente impacto aqui. Os principais destinos das exportações brasileiras, então, no ano de 2021. Né? Então, está aqui, ó. A China, 30%, principalmente minério de ferro e soja. Os Estados Unidos, produtos semi-acabados de ferro, óleo bruto e petróleo. A Argentina com 4,23%. A Holanda, o Chile com 2,50%, a Singapura 2,07%, e o resto de outros aqui que compõem, basicamente aqui até a Holanda complementa em torno de 50%. Né? E aqui tem vários outros países que complementam 100%. Né? Aqui é apenas uma informação aqui para você ter ideia de quem é os nossos clientes. Né? O que pode afetar a economia em 2023 no mundo? Principais fatores negativos. Primeiro, as tensões geopolíticas, a guerra de Ucrânia e Rússia. Não, isso não é segredo para ninguém. Né? Estamos torcendo para que essa crise termine o quanto antes. O impacto dela é trágico para todo mundo. Tá? Nós vimos aí que quando iniciou a guerra, nós tínhamos problemas de abastecimento em alguns segmentos da nossa, principalmente na agroindústria, né? Então, nós tínhamos problemas sérios com abastecimento, né? Aumento dos juros nos Estados Unidos e na Europa para evitar a alta de inflação e vários assuntos, pelo menos o Covid, né, fez com que houvesse essa crise, né, ou seja, os países para aumento de inflação. Então, para conter a inflação, nós vimos nos slides anteriores, né? E isso o que é para o Brasil, é para todos os demais países também. Ou seja, para evitar a inflação, eles aumentam a taxa de juros, né? Uma recessão é até uma provável crise financeira na Europa, né? E aqui, por último, o baixo crescimento da China em função de lockdowns causados por Covid-19. Se não me engano, essa semana a China começou a afrouxar os lockdowns. Né? Se eles começaram a fazer isso é porque a situação lá está começando a melhorar em relação à Covid. Né? Mas até então, eles estavam em lockdowns e isso para a produção deles, né? Para o consumo, então, afeta todo mundo. Né? E agora nós aqui do Brasil, quais são os aspectos negativos que nós, pelo menos é provável que aconteça, né? Tomara que não, mas é a tendência, né? Para 2023. Aumento dos gastos públicos. É quase que inevitável, pessoal. O governo fez algumas promessas e agora, para cumprir, vai ter que tirar do bolso os recursos para atender a população. E isso gera aumento de gastos, não previsto. Né? E você sabe que nós comentamos agora há pouco o que isso pode gerar. Né? Credibilidade do mercado quanto à política econômica. O que os investidores esperam do mercado? Não sabe. Qual é a política que o novo governo vai tomar? Isso faz com que os investidores, donos do capital, fiquem mais receosos no momento de fazer o investimento. Aquilo que eu comentei com vocês. O investidor, o dono do capital, ele não é emotivo, ele é racional. Ele quer ganhar com o dinheiro dele. Não vou fazer investimento sabendo que se eu não souber quanto eu vou ganhar. E eu quero saber qual é a política do governo, como é que o governo vai tratar os principais os agentes econômicos para 2023. Então, isso gera uma instabilidade. Então, essa credibilidade faz com que é um fator negativo. A possibilidade de alta inflação
tá vinculado ao item 1 aqui, né? Começa a aumentar, disparar a inflação, gera um problema sério para todos nós do Brasil aqui, né? A polaridade política pode atrasar as reformas estruturais, né? Essa polaridade aqui é muito ruim para todos nós, né? Tu é feio, não, tu é mais feio que eu, e aí fica naquela briga ali, né? E aí? Será que alguém está pensando em nós, meros mortais? Eu fico brigando entre eles, né? E isso, as reformas estruturais são extremamente importantes, nós estamos precisando dessas reformas, né? Principalmente a reforma tributária. Essa sim afeta toda a economia, afeta o empresário e afeta o consumidor. Vamos ver se começa a trabalhar mais, se essa reforma acontecer, e começar a tributar mais a renda e menos o consumo, que hoje é o processo inverso, né? E o que pode afetar também negativamente no Brasil é esse impacto da crise mundial. Ou seja, se o mundo tem uma crise, nós não podemos fugir, infelizmente nós estamos nele. Essa crise nos afeta também. Por isso que nós não teremos, infelizmente, um ano muito salutar em 2023. Mas calma, pessoal. Nem tudo também depende de como é que a gente analisa o copo, meio cheio, meio vazio, né? Então, quais são os principais fatores positivos para 2023? De repente, pode vir coisa boa aí, né? Então, o que acontece? Possibilidade de investimentos externos frente ao novo governo. Eu falei agora que a credibilidade, né? Mas também tem o mercado externo que já liberaram verba aí para a Amazônia, né, da Noruega, na Alemanha, e, segundo eles, né, se houver uma documentação, que é um interesse do governo, eles podem até aumentar essa verba aí, né? Apenas como esse exemplo, né? A possibilidade de aumento da demanda reprimida em função dos benefícios sociais. O que acontece, pessoal? O indivíduo que ganha R$600 lá do Auxílio Família, né, que são em torno de uns 30, 35 milhões de pessoas, a previsão era de ser até esse mês, né? Então, como é que vai ficar a partir de janeiro? Não vai mais ganhar R$600? Né? Então, no momento que isso for confirmado, que ele venha a ganhar esses R$600 e mais outros benefícios, R$150 por filho até os 6 anos de idade, isso gera um aumento da renda para aquela família. Ah, mas isso tu chama isso de renda, cara, R$600 para quem não tem nada, né? Isso vai fazer com que pode haver uma demanda reprimida, que o pessoal está nos... Opa, aqui, ó. Ok. Isso pode fazer com que haja um aumento de demanda. E aumento de demanda significa o quê? Também tem que ter produção para atender essa demanda, né? Isso é ponto positivo. E por último aqui, a reforma tributária e administrativa. E o governo vai ter que ter um bom uso da sua política para fazer, principalmente, a reforma tributária, o quanto antes, né? Quando? Não sei, pessoal. Mas esperamos que seja o mais rápido possível. Nós precisamos dessa reforma. E aquilo que eu falei para você, em cima daquele fator negativo, né, aquela polaridade, de repente uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, e de repente nós vamos arrastando 2023, e vamos passar para 2024, 2025, e nós ficamos nisso aí, né? Mas essa reforma é extremamente importante para nós. Tá? E oportunidades para o Brasil para 2023, né? A tecnologia, que é a área de vocês, né? Ou seja, tecnologias como a engenharia genética, descarbonização, como carros elétricos, inteligência artificial e outros bens de altíssimo conhecimento agregado, consistem em oportunidades para inspirar profundos investimentos do governo. Aqui tem que ver mais pela parte do governo, né? Gerando não apenas um parque tecnológico mais avançado, moderno, mas também gerando inúmeros empregos. E eu acredito que vocês concordam comigo, embora seja a área de vocês, mas nós estamos defasados, né, gente, nessa parte. Não por vocês, mas o Brasil em si.
É claro que na parte da agroindústria, da agricultura, nós não estamos mais na era da enxada e da foice, né? Ou seja, a nossa agricultura está bem avançada. Nós temos tecnologia legal nessa parte aí, né? Mas nós precisamos melhorar muito mais na indústria, nessa parte aqui, ó, que está vindo aqui, geração de inteligência artificial e tudo mais, né? Que é aí que eu comentei está comentando com o Juremir, que o trabalho de vocês é extremamente importante nessa área, né? E aqui ele comenta, né, que, ou seja, aqui, ó, que para que isso possa acontecer, é preciso ter um mindset inovador, ou seja, a pessoa tem que querer inovar, tá? Tem que ter essa mentalidade de inovador, de querer melhor do que ontem, né? Isso é extremamente importante. Se a pessoa é fechada para inovações, daqui a 30 anos ela vai estar produzindo a mesma coisa que hoje. Se, nós estávamos até comentando ali, se ela estiver ainda com a empresa aberta. Senão, a empresa cada vez mais ela tem que se adaptar a essas mudanças aí, né? E o Covid nos ensinou muito, né? Se é que dá para tirar alguma coisa de boa disso aí, né? Nos fez repensar sobre nós mesmos, né? Nosso consumo, o comportamento do consumidor, o comportamento do empresário mudou muito pós-Covid, né? Se é que dá para dizer pós-Covid, porque nós ainda estamos com ele, né? Mas graças a Deus, sem aquelas estatísticas de 3, 4 mil mortos por dia. Uma outra área que é a tendência, e não é para só 2023, é a partir de, né? Ou seja, o setor de energia representa outra janela de oportunidade, tanto para a geração de emprego, como para a transição de uma economia verde. Atualmente, o uso do petróleo como fonte de energia é majoritário no mundo, né? Forçando a busca de energias renováveis, né? Nós temos energia solar que está começando a engatinhar, nós temos bons indicadores, é verdade, mas nós temos muito ainda que andar nessa parte de energia, né? Aqui eu trago alguns. Aqui alguns exemplos de energia renovável: a hídrica, né? A solar, a eólica, a biomassa e a maremotriz, e a geotérmica. Nós estamos ainda começando aqui na solar. Nós temos muito caminho ainda nessa área. Isso depende de investimentos, né? Mas é aquilo que eu te falei, o investidor, ele quer botar o dinheiro onde sabe que vai ter retorno. Então, tem que ter processos bem definidos, tem que ter retorno, tem que ter projetos bem estruturados também, né? Aqui, mais como é que eu gero? Descarbonização é um termo muito usado nos últimos dias, né? E vai ser cada vez mais, né? Como é que eu gero ganho com descarbonização, né? Então, no final, eles são créditos que eu gero. Eu faço um projeto para gerar menos GE, que é o gás de efeito estufa, né? Então, fizemos um projeto para gerar menos gás de efeito estufa, e isso gera créditos. Então, está bem definido como é que vai ser a quantificação disso aí, né? Mas o crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono aos 2 principais GEs, né? Ou seja, eu tenho que criar um projeto para gerar menos gases de efeito estufa, e isso vai me gerar um crédito. Esse crédito eu vou ter que negociar com o governo. A partir de agora, isso aqui vai ser muito comum, pessoal. Principalmente que nós estamos assumindo, o Brasil está assumindo um papel muito importante nessa missão do mundo. E todos nós sabemos, né? Se ninguém fizer nada, a nossa data de validade, né? Logo vai ser expirada, né? Aqui no planeta Terra, né? Outro item importante, que é também uma tendência para 2023, é a produtividade industrial. Então, olhando o desafio de requalificando o parque industrial, há uma oportunidade de ampliar as parcerias em projetos tecnológicos, principais parceiros econômicos.
em particular a China, né? Isso envolve vários setores da sociedade, mas precisa de uma orientação e coordenação do Estado em instituições, como o FINEP e o BNDES. Ou seja, nós temos que trabalhar muito nessa parte de buscar incentivos, né, para buscar melhorar a nossa produtividade. E aqui eu trago para vocês, aqui, ó, o Brasil ocupa hoje a 57ª posição num ranking de 62 países no item de produtividade. Ou seja, olha a nossa posição aí, gente. Nós temos muito ainda que galgar, né? Olha, conforme essa entidade aqui, Conference Board, aqui, né, ela fez um trabalho aqui, é verdade que foi lá em 2013, né, não teve dados mais atualizados. O brasileiro produz, em média, 10,8% de hora trabalhada. Para cada hora trabalhada, o brasileiro produz 10,8 dólares. É o pior desempenho entre os países da América Latina. Ó. A chilena, a indústria chilena, 20,8. A mexicana, 16,8. A Argentina passou por nós, 13,9. E por que nós somos tão fracos no item produtividade, pessoal? O economista e colunista da revista, hoje em dia, Haroldo Rodrigues, né, ele citou aqui as principais causas desse problema. A educação, baixa educação dos nossos, do Brasil como todo, né, nossos funcionários, nossos gestores. O nível de ensino para a grande massa do Brasil é precário e utiliza metodologias que já são ultrapassadas. Isso que segundo o Haroldo Rodrigues, tá? A tecnologia e inovação também são pontos-chave para o aumento de produtividade, ou seja, a tecnologia, nós já comentamos no slide anterior, né, que nós temos que avançar muito nessa parte ainda, inovar nossos produtos, nossos processos. O Brasil não investe em tecnologia, muito fraco, muito baixo investimento em tecnologia. Então, aumentar esse investimento em tecnologia. E por último aqui, a cultura da proteção do mercado, né, ou seja, proteger o mercado, a proteção do mercado, dá uma certa tranquilidade, conforto para os empresários. Não fazem com que eles busquem novas melhorias, né? Então, dá uma comodidade para ele. Então, essa produção do mercado, por um lado, torna ele menos eficiente. Então, também gera uma causa na busca de menos produtividade dos nossos processos, né? E por último aqui, pessoal, as parcerias que nós temos que fortalecer cada vez mais, né? Pode parecer bobagem, mas vou aparecer aqui com o Mercosul, dá um ganho legal, ou seja, nós temos aqui facilidades, né? Facilidades de negociar com nossos parceiros aqui, nossos vizinhos, né? Então, vamos fortalecer as nossas parcerias, né, no Mercosul, no OCDE, a Comunidade Europeia e a China. Nós não somos mais uma ilha, pessoal, né? O mundo agora é único, né? Nós temos que pensar em que a nossa dependência em outros países está cada vez maior. Nós exportamos com mais facilidade, nós importamos de uma maneira mais frequente. A interdependência agora é muito grande. E nós temos esses mercados, esses conglomerados, nós temos que nos unir a eles para facilitar esses mercados, essas negociações, né? Há 30, 40 anos atrás, não sei se você se lembra, a dificuldade que era para fazer uma exportação, né? E hoje, fácil, né? Então, nós temos que potencializar essas facilidades, né? O PPP aqui, pessoal. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, em conjunto com a economista Impact, aqui realizou um estudo de toda a América Latina, né, e Caribe, e apontou o Brasil como o melhor país da região para parcerias públicos-privadas. Então, um modelo usado em projetos de infraestrutura.
E aqui esse é um texto aqui da Agência do Globo, publicado em 27 de 2002. Ou seja, se tem essas vantagens aí, vamos aproveitar, gente. Nós somos um país que tem um potencial enorme. E por que nós não crescemos? Então, nós vamos destravar esses nossos os bloqueios, né? Para começar a pensar em busca de produtividade, busca de melhorias, inovações, e isso tem a ver diretamente com a área de vocês, né? Vocês são um segmento extremamente importante na busca de produtividade. Como eu posso aumentar minha produtividade sem melhorar o processo? O software que me ajuda nisso aí, né? O Juremir lá que sabe, né? Que nós brigávamos lá, né? Eu quero melhorar um programa aqui, ele que tinha que... Ele era meu socorro lá, né? Ou seja, sem a tecnologia, gente, nós não conseguimos adiantar isso aqui. Então, vocês são partícipes nesse processo aí, tá? E aqui, pessoal, a fonte que eu busquei aqui, ó, os relatórios, né, as informações, né? E, fora isso aí, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, né, por essa um pouco mais de meia hora, para passar as informações para vocês aí. E, realmente... tentei colocar nesse tempo aí aquilo que ajuda vocês, né, no dia a dia, né? Questão de inflação, questão dos indicadores, é importante, extremamente importante quando a Focus divulga semanalmente os indicadores, né, do Banco Central. Vamos analisar com mais carinho isso aí, pessoal, porque é extremamente, vai nos atingir no nosso dia a dia. Então, olhem com carinho isso aí, porque nós temos que começar a nos apropriar desses conceitos aí, tá ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, por esse tempo, e agradeço pelo convite também do Edson, tá? Obrigado, Edson. Muito obrigado, Carlos. A gente também agradece ao Senac, que nos indicou o Carlos, viabilizou a possibilidade dele estar aqui nessa manhã. Obrigado, pessoal. Nós temos alguns minutinhos, em seguida a gente vai... Alguém tem alguma pergunta que queira aproveitar? Porque a gente sabe que esse cenário de perspectivas, economias, mudanças, podem às vezes gerar muitas dúvidas. Alguém quer fazer uma pergunta aí para o Carlos? Pergunta fácil, né, pessoal? Eu acho que estão bem em dúvida, né? Porque poderíamos passar uma manhã inteira falando sobre esses aspectos econômicos, e a gente sempre tem que ter esse desafio, né? Eu sempre brinco com os economistas que a gente traz para cá no final do ano, né? Na metade do ano nós vamos te trazer de volta e nós vamos assistir primeiro a tua fala para depois dizer e agora, né? Porque tem tanta mudança e o importante é conseguir ler esses indicadores para poder a gente tomar as decisões. Que economia é o seguinte, pessoal, quando o economista faz uma projeção, ele analisa alguns aspectos, algumas variáveis, né? Quando isso não ocorre, aí ele diz, não, é porque as variáveis não aconteceram. Então, ele não errou, que errou foram as variáveis, né? É o que eles dizem normalmente, né? Mas é legal, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, apresentar para vocês um resumo do que pode vir pela frente, né? O pessoal vê que o 2013 não será um ano tão bom assim. Isso é geral, não quer dizer que alguns segmentos não possam ter um resultado melhor ou pior, né? Mas esperamos que a coisa seja um pouco melhor que aquilo que nós apresentamos aqui, tá? E são tendências, são alguns economistas que fizeram um trabalho, uma análise, identificaram essas tendências para o ano que vem, ou a partir do ano que vem. Vamos torcer para que dê disso aí para melhor, que isso nos afeta no nosso dia a dia, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Edson. Obrigado, Carlos. Eu convido o Evandro Lovatel para vir aqui fazer uma entrega de uma lembrança para o nosso convidado, apoiador aí nessas lembranças dos vinhos, sucos, enfim, a gente convida todos a degustarem, que são uma maravilha. Bom, nesse momento, então, a gente gostaria de passar para parte de apresentação da nova diretoria. Nós começaremos, então, com a diretoria eleita
pela AIPOLO na Assembleia do dia 22 de novembro. Eu convido, então, os representantes da diretoria a virem para cá para a gente apresentar a todos, uma fala breve do presidente também, mas para que todos conheçam quem está aí à frente da diretoria executiva. O Fernando Aloysio Hansen, da Metadados, o Sandro Ribeiro Wegner, da Native, Anderson Toniaso, da DBCor, Ademir Preto, da TInfo e Leonardo Winkler, da Skill Vexor. Por favor. É uma salva de palmas aí para esses guerreiros. Eu peço também que se juntem a eles, por favor, permaneçam ainda, os que irão compor o Conselho de Administração, o presidente da gestão anterior, Juremir Milani. A gente vai fazer uma foto, então venha aqui. O presidente da gestão anterior, Charley Machado, existe isso, anterior, tá? O representante dos associados, Isidoro Fantin, da Metos, Ademares Cariotti, da Talan, o Fabiano Rodrigues, da Millennium, e ainda temos como representante o Luciano Sornberger, que é da SW, mas que está em viagem em São Paulo. Obrigado, pessoal. A palavra do presidente nós vamos ouvir em seguida, tá? Porque também nós queremos apresentar agora. Podem voltar às suas... O Fernando já pode ficar aqui, né? O Ademir também. Porque a gente vai apresentar também a diretoria eleita do Trinopolo, que foi também no mesmo dia 22, em que foi escolhido como presidente o Fernando, representando a AIPOLO nesse caso, né, Metadados. O vice-presidente, Daniel Fachin, da UX, por favor. O secretário é o Maurício Barros, que infelizmente não pode estar aqui, está no Uruguai hoje. E o tesoureiro, o Ademir Preto. Muito bem. E a gente pede para se juntarem a eles o Gelson, pode permanecer, da SIC, que são os membros do Conselho Fiscal. O Gelson está aqui ainda? Ah, saiu. O Esdras Moreira e o Vinícius Sonda, o Esdras do CEPRORX e o Vinícius da FSG. Muito bem. Agora sim, nós vamos ouvir a palavra do novo presidente eleito. Parabéns e, por favor. Bom dia. Vou ser breve, igual os recados paroquiais. Quem visita aí a comunidade sabe como funciona. Primeiramente, agradecer ao Juremir, né, o atual presidente, ainda é, né, o presidente, em seu trabalho aí voluntário há 8 anos, né, Juremir? Um trabalho incansável aí para a nossa comunidade. Agradecer também, na verdade, é um respeito ao legado, né, um respeito gigante ao legado, que é todos os presidentes que já passaram aqui pela AIPOLO, pelo Trinopolo. Temos aqui uma linda história, né, mais de 20 anos. Então, a gente realmente tem que respeitar tudo que já passou, porque é isso que leva uma base sólida para a gente poder continuar. Aos apoiadores, parceiros, né, de longa data que fazem, patrocinadores, o evento como esse acontecer. Ao Edson, que fez um convite aos 48 aí do segundo tempo, mas é um parceiro também de longa data, braço direito e esquerdo de todos nós associados, né? E da gestão também está sempre nos apoiando. Muito obrigado. E a você, a diretoria nova que assumiu no dia 22, fomos convidados aí por motivo de força maior, e a gente vai seguir juntos aí. E eu acredito muito numa palavra que é a colaboração, né? Que é a defesa do ideal que a gente consegue os nossos maiores elevados objetivos quando a gente coopera entre si. E aí fica o convite de toda a diretoria para que a gente co-criar iniciativas, projetos e ações juntos a partir do ano que vem também, né? Queremos estar juntos nessa caminhada. A gente é meramente representante de todos os associados. Então, nada mais justo do que a gente poder convidar a co-criar isso juntos.
agradecer a todos os apoiadores, aí a Trino e todos os associados, e espero que a gente possa aí fazer muita coisa juntos. Beleza? Muito obrigado. Desejamos muito sucesso e a gente com certeza conta com a participação de todos, das empresas, né? Como o Fernando já colocou, essa cocriação, esse trabalho colaborativo é muito importante para que as coisas aconteçam, né? E a gente agradece essa disponibilidade de ter assumido esse compromisso. Bom, a gente gostaria também de agradecer à diretoria que está encerrando seu mandato agora. E vamos lá, vamos tirar bastante foto, vamos chegar aqui, vamos mostrar as caras, muitos vão se repetir, mas eu convido então para vir aqui para frente, primeiro pela AEPOLO, a diretoria que está encerrando o seu mandato, Juremir, por favor. O Fernando, como vice-presidente também, pode retornar aqui também. O Pedro não pôde estar aqui. João Paulo, bastante trabalho aí pela tesouraria. O Cássio também comunicou com... Cássio Colucci, não chegou a tempo, né? Não. Então, e também, junto à diretoria executiva, tem o Charlie, que fez parte do Conselho de Administração, o Márcio Biazus, que não está presente, Gilceu Cantelli, Isidoro Fantin, Ademir Preto e o Edemar Benatti, que são os membros do Conselho. Então, quem estiver aqui, venha aqui até a frente para a gente aplaudi-los e agradecer por esse trabalho. Muito obrigado. Pessoal, obrigado mesmo de coração. João Paulo, você pode ficar por aqui também, Juremir. A diretoria do Trinopolo, que está encerrando a sua gestão, o Juremir como presidente, o Denis Schieding da FSG, vice-presidente, o Daniel Fachin, secretário, e o João Paulo como tesoureiro. E do Conselho Fiscal fizeram parte o Gelson Dalberto, da SIC, o Esdras e o Maurício Barros. Esdras, volte aqui para a foto. E o primeiro mês ainda E agora nós vamos ouvir o discurso de despedida do nosso amigo Juremir. Com certeza é o fim de um ciclo apenas, mas temos certeza que você está plantado dentro desse ecossistema e vai continuar com a gente, contribuindo como fez durante todo esse tempo. Então, queremos te ouvir falar um pouquinho sobre essa gestão. Primeiramente, então, não podia começar de outra maneira a não ser agradecendo, né, essa longa caminhada. Explicar, né, 4 anos de tesouraria, né, como presidente Charlie, e depois 4 anos como presidente à frente. Queria agradecer todos que estiveram comigo, todos que foram saudados, os próximos que vão estar assumindo, a equipe, né, o Edson, o Brian, que não pôde estar aqui hoje, mas também participou de muito tempo da minha gestão, a Gabi, que chegou agora no finalzinho, mas o que eu gostaria muito de agradecer é exatamente o que vocês me deram. Vocês me deram uma oportunidade de representá-los. Essa representatividade, ela é, sem sombra de dúvida, a maior força que existe numa associação. É quando você representa várias pessoas que têm uma orientação, um direcionamento. No nosso caso, tecnologia da informação, que é o conceito básico, né, o conceito base de um APL, um arranjo produtivo local. O mercado mudou muito desde que nós começamos lá não vou fazer conta para não errar as contas, né, gente? Mas no segundo ano de mandato do Charlie, a gente fez um projeto de objetivos, né, indicadores para o Trinopolo, né, para o Epolo, e direcionamos alguns objetivos.
Ao longo do tempo, a gente escolheu alguns objetivos e os objetivos foram escolhidos, são vários, né, 6 ou 9 objetivos. Eu escolhi 2 que eu achava muito importante em função do que a gente estava vendo no mercado. O que o Carlos falou agora, né, da tecnologia permeando outras matrizes econômicas. E aquilo ali me chamou a atenção lá atrás, né? A gente foi visitar alguns lugares, a Alemanha, a Espanha, né? Enfim, no projeto, Joinville, né? Belo Horizonte, Campinas, e a gente viu que eles estavam, de alguma maneira, se estruturando, né? Nessa palavra que o Fernando falou, que é colaboração, a cocriação. E aí a gente voltou dessas viagens e voltamos com esses objetivos e a gente encampou exatamente isso. Foi uma das escolhas, né, que a gente teve durante esse período. A gente aprendeu muito com o nosso ecossistema, né? Todo mundo já sabe, né? A ideia de atores que estão. A gente conseguiu aprender muito sobre como a nossa região funciona, como nós somos, qual é a nossa cultura. A gente viu outras culturas, a gente comparou uma cultura com a outra, e aí nessa comparação a gente viu o que a gente tem de bom, o que a gente pode melhorar, e aí a gente foi construindo isso. E essa representatividade, ela me levou para lugares que eu não iria ir se eu não tivesse ela. Então, o que eu aprendi e vou levar para mim, para o resto da vida, é justamente isso. É poder chegar num lugar e dizer que a gente representa um conjunto de pessoas e isso faz diferença no mundo. Lugares que, se eu fosse chegar como CPF ou como a minha empresa mesmo, eu não seria recebido, mas por ter essa representatividade eu fui. E isso é uma experiência muito, 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 muito bacana, muito legal. Eu gostaria que vocês pensassem em participar, em engajar no que a próxima diretoria escolher fazer, que é isso que é o bom da nossa associação. É apoiar e estar participando desses espaços. Eu preciso mencionar aqui a presença do secretário. A gente fez um trabalho ímpar com o nosso poder público, né? O prefeito Adiló, a vice Paula, o secretário Elvio, a gente teve uma aproximação muito grande. A gente conseguiu explicar de alguma maneira o que a gente pode contribuir com o poder público, com as outras matrizes econômicas da região. A gente sabe que a gente tem uma matriz econômica metalmecânica muito forte, a gente não tem uma representatividade muito grande, mas é importante a gente estar atento a essas mudanças. O que eu aprendi nos últimos 2 anos, fora da região de Caxias do Sul, é que está nascendo várias matrizes econômicas mistas. O que é isso? São matrizes econômicas que não têm uma vertical. Você é isso, você é isso, você é aquilo. Não, elas permeiam e essa miscelânea de matriz econômica é que tem dado um resultado muito, muito, muito expressivo nessas outras regiões. Então, eu queria agradecer muito mesmo, de todo o coração, essa oportunidade que vocês me deram. Que realmente eu não sou mais a mesma pessoa de quando assumiu. Muito obrigado mesmo. A gente agradece demais a tua dedicação, Joremir, e queremos entregar uma pequena placa de reconhecimento pelo teu trabalho. E aí eu fiquei pensando quem seria a pessoa mais indicada para entregar essa placa, e ficamos confabulando, eu, Gabriela, lá há muito tempo, e o escolhido fui eu. Por quê? Nesses 4 anos, eu sei muito bem o quanto tu te dedicou. A gente
trocava mensagens à noite, final de semana, e vamos fazer aqui, me representa lá, Juremir correndo atrás das coisas. Eu sei muito bem a tua dedicação, o teu trabalho, e me sinto em condições de te entregar essa placa do fundo do coração com os dizeres que ela tem. Juremir Milani, seu comprometimento, dedicação e liderança durante esses 4 anos à frente do Trinopolo e da Ipolo foram notáveis e de grande valia para a construção da nossa história. Foi uma honra tê-lo como parte integrante e atuante do nosso ecossistema. Parabéns pela gestão inspiradora. Muito bem, minha gente. Ciclos terminam, anos terminam, faltam ainda alguns dias e, como eu tenho falado ultimamente, vamos tentar levar esse ano com dignidade. Já tem muita gente rindo que estão adotando isso, né? E eu desejo a todos que estão aqui presentes que tenham um ótimo restinho de ano, um Feliz Natal e que também 2023 seja de muitas realizações para todos, muita saúde, que a gente tem tido muitas preocupações com essa área, então se cuidem, vivam bem e aproveitem a vida. Para marcarmos esse momento, a gente tem uma lembrancinha ali na saída, vocês por favor passem lá, é um biscoito apenas, mas é para marcar esse momento, para que vocês pensem com tranquilidade, com paz e com um espírito natalino para esse restinho de ano e que todos tenham uma vida de muitas alegrias e felicidades. Até o próximo ano. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.